Boas pessoal, daqui quem fala é o Zuki Leão e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, eu irei fazer a minha análise do mais recente e segundo lançamento da Marvel deste ano, Thunderbolts. Informações sobre o filme. Thunderbolts é um filme de super-herói americano de 2025 baseado na Marvel Comics e estrelado pela equipe Thunderbolts. Produzido pela Marvel Studios e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures, é o 36º filme do universo cinematográfico Marvel, MCU. O filme foi dirigido por Jack Schreier a partir de um roteiro de Eric Pearson e Joanna Kahlo, e estrelado por um elenco que inclui Florence Pugh, Sebastian Stan, Wyatt Russell, Olga Kurylenko, Levi Spurman, Gerald Nives Van Nathan, Chris Bauer, Wendell Pierce, David Harbour, Anna John Kamen e Julia Louis-Dreyfus. No filme, um grupo de anti-heróis é pego em uma armadilha mortal e forçado a trabalhar juntos em uma missão perigosa. A Marvel Studios primeiro provocou a formação de uma equipe Thunderbolts dentro do MCU em 2021. O filme foi revelado como estando em desenvolvimento em junho de 2022, quando Schreier e Pearson foram anexados. O elenco principal foi revelado em setembro, com elenco adicional até o início de 2023. Lee Sung-jin se juntou para reescrever o roteiro em março de 2023, um dos vários criativos que retornaram para trabalhar com Schreier da série da Netflix BF 2023, presente. A produção foi atrasada devido às disputas trabalhistas de Hollywood de 2023, causando algumas mudanças no elenco no início de 2024. Kahlo se juntou então para mais reescritas. As filmagens ocorreram de fevereiro a junho de 2024 no Trilith Studios e Atlanta Metro Studios em Atlanta, Geórgia, e também em locações em Kuala Lumpur. Thunderbolts estreou em 22 de abril de 2025, no Cinevoro de Leicester Square, em Londres, Inglaterra, e foi lançado nos Estados Unidos em 2 de maio, como o último filme da fase 5 do MCU. O final do filme revela que a equipe Thunderbolts foi renomeada como Novos Vingadores, com os créditos finais revelando que o asterisco no título do filme significa Os Novos Vingadores. Após o fim de semana de estreia do filme, a Marvel Studios começou a divulgá-lo com esse título. Thunderbolts recebeu críticas positivas da crítica especializada e arrecadou $181,6 milhões, tornando-se o 8º filme de maior bilheteria de 2025. Trama do filme: na Malásia, Yelena Belova destrói um laboratório em nome da diretora da CIA, Valentina Allegra de Fontaine, para ocultar seu envolvimento com o projeto sobre-humano Sentinel do grupo Oxy. Enquanto de Fontaine enfrenta um impeachment iminente por seu trabalho com o grupo Oxy, ela envia Yelena, John Walker, Avastar e o treinador para uma instalação secreta da Oxy sob o pretexto de uma missão. Uma vez lá, os agentes se enfrentam em um confronto mortal, onde Ava mata o treinador antes de eles inesperadamente libertarem um homem misterioso chamado Bob de uma cápsula de animação suspensa na sala. Ao descobrirem que foram enviados por de Fontaine para serem incinerados junto com qualquer evidência de sua má conduta, eles conseguem escapar da armadilha. De Fontaine descobre que o grupo sobreviveu, incluindo Bob, que foi dado como morto durante os julgamentos dos sentinelas. Ao chegar ao local, Bob cria uma distração atraindo fogo inimigo, permitindo que Yelena, Walker e Ava escapem, mas não sofrem ferimentos, apesar dos tiros. Bob então sobe incontrolavelmente no ar antes de desmaiar e cair de volta ao complexo, onde é capturado e transportado para a antiga Torre dos Vingadores na cidade de Nova York, agora renomeada como Torre de Vigilância.
De Fontaine pretende apresentar Bob à imprensa como um protetor superpoderoso semelhante aos Vingadores, esperando que a manobra de relações públicas evite seu impeachment. Enquanto isso, Alexei Shostakov, que ouviu detalhes da trama de Fontaine enquanto trabalhava como motorista autônomo, resgata Helena, o odiava. Inspirado pelo time de futebol da infância de Helena, Shostakov se refere ao grupo como Thunderbolts. Os Thunderbolts são perseguidos pelos agentes de Fontaine antes de serem finalmente presos por Bucky Barnes, que pretende que eles testemunhem no processo de impeachment. Ao descobrir que Bob foi sujeito de um dos experimentos ultrasecretos de Fontaine, Barnes une forças com o grupo para ir a Nova York para se infiltrar na torre de vigilância. Os Thunderbolts descobrem que Fontaine convenceu Bob a se juntar a ela como um novo super-herói que ela planeja comercializar como um substituto para os Vingadores, chamado Sentinela. Depois de dominar facilmente a equipe e forçá-los a recuar, Sentinela desenvolve uma ilusão divina de superioridade, voltando-se contra Fontaine. No entanto, sua assistente, Mel, o incapacita com um interruptor de segurança. Isso desencadeia o surgimento do vazio, o alter ego destrutivo de Bob e a personificação de sua depressão e inseguranças criadas como resultado do procedimento e de sua própria psique fragmentada, que começa a envolver a cidade de Nova York em escuridão sobrenatural, aprisionando seus cidadãos em dimensões de bolso com base em suas piores memórias. Percebendo que a única maneira de deter o vazio é de dentro, e Helena adentra a escuridão para alcançar a consciência de Bob. Lá, ela enfrenta seu passado assombrado como viúva negra e encontra Bob escondido em uma recriação de seu quarto da infância, onde seu pai o abusou. Logo, eles se juntam aos outros Thunderbolts e, juntos, viajam de volta à memória da experiência inicial de Bob na Malásia, onde ele se voluntariou para o procedimento, na esperança de se aprimorar após se tornar um viciado em drogas sem rumo. Os Thunderbolts confrontam o vazio, mas são rapidamente dominados. Enquanto a luta ameaça consumir Bob completamente, a equipe intervém, afirmando sua fé nele. Sua solidariedade capacita Bob a retomar o controle, superando o vazio enquanto a luz e a normalidade retornam à cidade. Com a ameaça neutralizada, os Thunderbolts se preparam para capturar Fontaine. No entanto, ela manipula a percepção pública, organizando uma coletiva de imprensa na qual os renomeia como Novos Vingadores. Os Thunderbolts concordam relutantemente, mas Helena ameaça Fontaine se ela os trair novamente. Em uma cena pós-créditos, os Novos Vingadores e Bob discutem um problema contínuo no espaço sideral quando recebem um sinal de socorro de uma nave espacial interdimensional com um grande emblema 4. Produção, desenvolvimento. Durante a produção do filme Guardiões da Galáxia, 2014, do universo cinematográfico Marvel, MCU, o diretor James Gunn expressou interesse em fazer um filme baseado na equipe Thunderbolt da Marvel Comics, um grupo de anti-heróis e supercriminosos. O presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, disse que essa era uma possibilidade baseada no sucesso de Guardiões da Galáxia. Em maio de 2021, Gunn não estava mais interessado na ideia após dirigir o filme do universo estendido DC, de seu O Esquadrão Suicida, 2021, porque essa equipe da DC Comics é baseada em um conceito semelhante ao dos Thunderbolts. Em junho de 2018, Anna-Jo Kamen expressou entusiasmo em reprisar seu papel como Avastar/Fantasma do filme do MCU Homem-Formiga e a Vespa, 2018, em um potencial filme dos Thunderbolts, considerando que a versão dos quadrinhos do Fantasma é um membro da equipe. A especulação de que uma equipe Thunderbolts seria introduzida no MCU começou em meados de 2019 após o anúncio de que Daniel Brühl apareceria como Helmut Zemo na série do Disney mais The Falcon and the Winter Soldier, 2021, reprisando seu papel do filme do MCU Capitão América, Guerra Civil, 2016.
Essa série apresentou Julia Louis-Dreyfus como Valentina Allegra de Fontaine e a mostra recrutando John Walker/agente americanos de Viat Russell. De Fontaine também é mostrada trabalhando com Helena Belova de Florence Pugh na cena pós-créditos do filme do MCU Black Widow, 2021. Os comentaristas especularam que ela está recrutando uma equipe de vilões ou anti-heróis como os Thunderbolts, e alguns sentiram que a equipe poderia aparecer em The Falcon and the Winter Soldier. O produtor executivo Nat Moo disse que os Thunderbolts nunca foram considerados para o projeto porque eles obscureceriam a história e desviariam a atenção de outros aspectos da série. O roteirista principal Malcolm Spellman disse que houve muita conversa em torno da potencial introdução da equipe no MCU e acrescentou: "Não sei se os fãs estão loucos ou não." Após seu trabalho em Viúva Negra, o escritor Eric Pearson trouxe a ideia de um filme dos Thunderbolts para Marvel Studios, percebendo que Pugh tinha potencial para ser a atração principal do filme, já que Belova era uma líder nata. Ele foi atraído pelo potencial da história de Belova liderando os Thunderbolts para enfrentar de Fontaine. Ao centralizar a história em Belova, Pearson decidiu incluir seu pai, Alexei Shostakov/Guardião Vermelho, na equipe, com Pearson também incluindo o Fantasma porque ele queria escrever o personagem. Bucky Barnes também foi adicionado à equipe após alguns rascunhos. O elenco da equipe eventualmente se tornou Belova, Shostakov, Fantasma, Barnes, Walker e Antonia Dreykov/treinador, com o personagem Robert Bob Reynolds/Sentinela adicionado logo depois. Esse elenco permaneceu consistente nos rascunhos subsequentes. Para escolher os membros da equipe, os criativos examinaram a lista de personagens do MCU para encontrar não apenas bandidos que poderiam ser bons, mas personagens que existem mais naquele plano moralmente cinza ou que estavam potencialmente destinados a outra coisa, mas então algo deu errado. Pearson comparou Belova a Michael Corleone e Barnes a Toragem, personagens do romance O Poderoso Chefão, 1969. Em alguns dos rascunhos iniciais, Pearson incluiu Bill Foster/Golias para continuar seu relacionamento com Fantasma de Homem-Formiga e a Vespa, antes de se juntar à equipe no final do filme. Ele foi finalmente removido do filme, em parte porque Foster não tinha o mesmo trauma de fundo que esses outros personagens tinham, que era o tema unificador. Recepção, resposta crítica. No agregador de críticas Rotten Tomatoes, 88% dos 295 críticos deram ao filme uma crítica positiva. O consenso dos críticos do site diz: reunindo um bando de azarões com Florence Pugh como seu destaque magnético, Thunderbolts retorna de forma refrescante a um modelo testado e comprovado das melhores aventuras do MCU. O Metacritic resumiu a resposta crítica como geralmente favorável, com base em uma pontuação média ponderada de 68 em 100 de 53 críticos. O público pesquisado pelo CinemaScore deu ao filme uma nota média de A, em uma escala de A mais a F, enquanto os entrevistados pelo Postrac deram ao filme uma média de 4,5 de 5 estrelas, com 74% dizendo que definitivamente recomendariam o filme. Escrevendo para a NPR, o crítico Bob Mondello deu a Thunderbolts uma crítica geralmente positiva, chamando o filme de uma mistura decentemente eficaz de mercenários desajustados e psicologia pop. Jack Coyle da Associated Press deu 3/4 estrelas, escrevendo: todas as partes reunidas aqui, incluindo um elenco especialmente de alta qualidade, até mesmo Wendell Pierce, trabalham juntas perfeitamente de uma forma que a Marvel não fazia há algum tempo. Acima de tudo, Pugh comanda cada parte do filme. Nicholas Barber, da BBC Culture, deu a Thunderbolts uma crítica geralmente positiva, elogiando sua abordagem centrada nos personagens e a atuação de Pugh. Ele observou que o filme oferece uma narrativa mais fundamentada e emocionalmente ressonante em comparação com os lançamentos recentes da Marvel, ao mesmo tempo em que entrega a ação e o humor esperados.
Este filme começa uma nova fase para a Marvel Studios, que agora o estúdio estará focado em fazer filmes que contribuem para o seu universo, começando com Thunderbolts. O filme tem uma história simples, mas muito bem executada com ótimos personagens que, mesmo que alguns não tenham um grande destaque na história principal, todos eles passaram pelo mesmo, foram rejeitados, são vistos como criminosos, mas não significa que isso os defina. É um filme que fala muito sobre a solidão e sobre ter um propósito na vida, e isso é claramente visto nos protagonistas, e Helena, a fantasma, o agente América, o Bucky e o Guardião Vermelho, que foram que fizeram coisas terríveis, mas que depois se redimiram e se tornam no final do filme uma equipa de anti-heróis. O Sentinela ou Bob é um personagem que não teve uma vida fácil, e ele sempre procurou ser alguém especial no mundo, o que casa perfeitamente com os personagens principais da história. Ele inicialmente é amigo do grupo, quando se alia a Fontaine, ele vira um antagonista, que não tem a intenção de magoar os seus amigos. Ele estava apenas a ser manipulado pela Fontaine, mas isso durou pouco. No final, após a luta contra o vácuo, todos ficam bem e se tornam mundialmente conhecidos como os Novos Vingadores. Na cena pós-créditos do filme, é mostrado que a nave do Quarteto Fantástico aparece no espaço sideral, emitindo um sinal de socorro. Então é isso, pessoal, vamos ficar por aqui com este vídeo. Espero que tenha gostado. E já sabem, deixem aí o vosso like e inscrevam-se aqui no canal. Carreguem lá no sininho para ativar as notificações dos próximos vídeos. Fiquem bem e até a próxima.